Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 20 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Edmundo. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, São Basílio, mártir. Morte no século III. Em Ástige, na Hispânia Bética, hoje Écija, na Espanha, São Crispim, bispo e mártir. Morte no século III. Em Doróstoro, na Mésia, hoje Silistra, na Bulgária, São Dásio, mártir. Morte no século IV. Em Turim, na Ligúria, hoje no Piemonte, região da Itália, os santos Otávio, Solutor e Adventor, mártires. Morte no século IV. Em Vercelas, também na Ligúria, no atual Piemonte, São Teonesto, mártir, em cuja honra Santo Eusébio edificou uma basílica. Morte no ano 313. Em Benevento, na Campânia, também região da Itália, São Doro, bispo. Morte no século V. Em Chalon-sur-Saône, na Borgonha, agora na França, São Silvestre, bispo, que aos 40 anos do seu sacerdócio, pleno de dias e de virtudes, foi ao encontro do Senhor. Morte no ano 530. No Monte Jura, no território de Lyon, também na atual França, Santo Hipólito, abade e bispo. Morte no ano 770. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Gregório Decapolita, monge, que, depois de ter professado a vida monástica e mais tarde anacoreta, se fez peregrino, detendo-se muito tempo em Tessalônica e finalmente em Constantinopla, onde lutou energicamente pelo culto das imagens sagradas e entregou a sua alma a Deus. Morte no ano 842. Na Inglaterra, Santo Edmundo, mártir, que, sendo rei dos ângulos orientais, foi capturado na batalha contra os invasores pagãos, e pela sua profissão de fé em Cristo, mereceu ser coroado com o martírio. Morte no ano 869. Em Hildesheim, na Saxônia da Germânia, hoje na Alemanha, São Bernardo, bispo, que defendeu os seus fiéis das invasões,
restaurou a disciplina do clero em numerosos sínodos e promoveu a vida monástica. Morte no ano 1022. Na Calábria, região da Itália, São Cipriano, abade de Calamise, que conservou fielmente as normas e os exemplos dos padres orientais, foi severo para consigo e generoso para com os pobres e bom conselheiro para todos. Morte no ano 1190. Em Hanoi, no Tonkin, hoje no Vietnã, São Francisco Xavier Kim, mártir, que, sendo catequista, por causa da sua fé foi estrangulado e degolado no tempo do imperador Minh Mang. Morte no ano 1837. Em Veroli, no Lácio, região da Itália, a beata Maria Fortunata Dana Felix Vitti, da Ordem de São Bento, que exerceu o serviço de roupeiro quase toda a sua vida, procurando sempre cumprir de todo o coração os preceitos da regra. Morte no ano 1922. Próximo de Valência, na Espanha, as beatas Ângela de São José, Francisca Loret Marte e 14 companheiras, virgens e mártires, a uma era superiora geral e às outras religiosas da congregação da doutrina cristã, que padeceram por causa da sua fé em Cristo, durante a perseguição religiosa na devastadora Guerra Civil. São estes os seus nomes: Maria do Sufrágio, Antônia Maria Ortiz Baldó, Maria das Dores, Maria de Montserrat Limona Planas, Teresa de São José, da Ascensão Duarte Y. Roig, Isabel Ferrer Sabriá, Maria da Assunção, Josefa Mongoshi Ons, Maria da Conceição, Temília Martí Lacal, Maria da Graça, Paula de Santo Antônio, Coração de Jesus, Maria da Purificação Gomes Vives, Maria do Socorro, Teresa Jimenez Baldovi, Maria das Dores, Gertrude Suris Bruzola, Inácia do Santíssimo Sacramento, Josefa Pascoal Palardó, Maria do Rosário, Catarina Calpe Banes, Maria da Paz, Maria Isabel Lopes Garcia e Marcela de São Tomás, Táurea Navarro. Morte no ano 1936. Em Picadero de Paterna, também perto de Valência, a beata Maria dos Milagres Ortel Gimeno, Virgem da Ordem das Clarissas Capuchinhas e mártir, que durante a mesma perseguição, foi coroada pelo martírio no testemunho de Cristo. Morte no ano 1936. Santo Edmundo. Durante o século IX, os nórdicos ou dinamarqueses, cada vez com maior frequência, assolavam as costas da Inglaterra, até que, lá pela metade do século, os pagãos começaram a hibernar em nosso país. Nessa época, no dia de Natal de 855, a nobreza e o clero de Norfolk, reunidos em Attleborough, proclamaram Edmundo seu rei, um jovem de 14 anos, o qual, no ano seguinte, foi reconhecido também pelos habitantes de Suffolk. Segundo consta, ele era talentoso e foi bem-sucedido, tanto como governante e ao mesmo tempo como homem virtuoso, aprendeu de cor todo o saltério, a fim de poder acompanhar o culto na igreja e imitar as boas ações do rei Davi. Conforme escreveu o beneditino Lidate, no século XV, ele, em seu reino, era muito religioso e bondoso, cheio de alegria celestial, previdente no aconselhar, e mostrava muitos sinais de graça e de bem-aventurança. Apesar da pouca idade, tinha uma religiosidade impressionante, que transparecia em todos os seus atos e decisões. Não raro recitava salmos no meio do povo e usava a justiça cristã como fonte de inspiração para seu governo. Em seguida, houve a maior invasão dinamarquesa, como acontecerá. Conforme atesta a Anglo-Saxon Chronicle, no ano de 866, um grande exército de dinamarqueses invadiu o país dos ângulos e estabeleceu o seu acampamento de inverno entre os ângulos orientais, e lá eles arranjaram para si muitos cavalos. E os ângulos orientais fizeram com eles um pacto de paz. Em seguida, os invasores atravessaram o rio Humber e conquistaram York, e marchando para o sul, invadiram a Mércia e chegaram até Nottingham, pilhando e incendiando tudo em sua passagem e escravizando os seus habitantes. Em 870, as hostes inimigas atravessaram a Mércia e invadiram a Anglia Oriental, e estabeleceram o seu acampamento de inverno em Thetford. E naquele inverno, Edmundo lutou contra eles, e os dinamarqueses alcançaram a vitória e prenderam o rei, subjugando todo o país e destruindo todos os mosteiros que encontravam à sua frente. Prisioneiro de seus opositores, foi oferecido o rei Edmundo a possibilidade de manter sua vida e a coroa caso renegasse a fé e se proclamasse vassalo.
O rei rejeitou a proposta por 2 vezes. Dessa maneira selou seu destino. Morreu traspassado pelas flechas dos bárbaros pagãos, no dia 20 de novembro de 870. O corpo do rei foi enterrado em Oxi, e pelo ano de 903, foi trasladado para Beldrixvoort, cidade atualmente conhecida como Bury St. Edmunds, que isto é, aldeia de S. Edmundo. Edmundo é um santo mais vivo na memória do povo da Inglaterra do que nos documentos históricos. Os registros trazem dados sobre o seu reinado e sua morte, mas sobre sua origem poucas são as informações. Santo Edmundo, rogai por nós.